Tamires, nós nos preparamos, irmão. Nós estamos colocando muita esperança naquilo que nós estamos fazendo. O nosso objetivo aqui, vocês vão saber, daqui a pouco a gente vai trabalhar com o slide e a gente vai ficar sabendo do nosso propósito. O tema dessa conferência é pais e filhos, né? Formando uma aliança inabalável. E o nosso objetivo no final é que cada um de nós, né, possamos nos posicionarmos quem somos, em que cultura nós estamos absorvendo, se ela é positiva, se ela vale a pena, que conflitos a gente tem dentro do nosso lar, que apelo o mundo lá fora, cultural, sociológico, tem nos atraído e de que forma nós podemos enfrentar. Hoje, a tecnologia está de forma não avançada, ela está acelerada, né? O smartphone que você comprou o ano passado, esse ano ele já não tem a mesma capacidade. Eu comprei eu ganhei um tablet. Quase todo dia ele precisa ser atualizado. E nessa atualização ele já não tem mais o recurso que para mim eram imprescindíveis. Hoje eu preciso talvez comprar um mais atualizado, que chegou agora. Há poucos meses, antes de terminar de pagar, já chegou um tablet mais atualizado no mesmo nível do meu. Você imagina? Então, o mundo está assim, né? O mundo não está correndo, ele está acelerado. E a gente, não digo que o nosso propósito aqui não é que você acompanhe o mundo, mas é que você preserve, nessa aceleração, os valores que são inalienáveis, insubstituíveis. Principalmente os valores da família, que fazem o alicerce, que fazem a base para uma família saudável. Ainda que seja com muitas diferenças, né? Vamos falar assim, muitas diferenças, mas esse é o objetivo. Amém, queridos? Feche seus olhos, nós vamos orar, falar com Deus e vamos colocar essa conferência diante do altar do Senhor. Pai querido, nós te bendizemos, nós te louvamos, ó Senhor. Nós nos preparamos, nós buscamos saber mais para compartilhar melhor. Nos preparamos na oração, no jejum, na intercessão, no clamor. Mas a tua palavra diz que a resposta certa vem dos teus lábios. É tu, Senhor Deus, que vai dar a resposta certa. É tu, Senhor Deus, que vai trazer, Senhor Deus, a palavra certa, que vai encontrar um coração sedento e vai ali, Senhor Deus, frutificar. Frutificar, Senhor Deus, zelo, amor, temor e disposição para fazer o melhor, para viver o melhor e para nos preparar da melhor forma para a tua vinda, para o teu reino. Nós te pedimos que tu tome a direção, Pai. Nós pedimos que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, nos direcionar, nos dar entendimento. É o que te pedimos nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco, lá para as 7 horas, a pastora Regiane, a esposa do nosso presidente nacional, ela vai estar aqui com a gente. E eu acredito que, eu não sei, nós demos só o tema para ela, eu não sei qual é a linha que ela vai trabalhar, mas eu preferi trabalhar sobre pais e filho, conflito de gerações. E eu gostaria que eu sei que nós estamos num período de muito calor, né? Muito quente, a gente quer tomar água toda hora, mas se você puder evitar ir no banheiro, evitar tomar água agora, seria bom, porque a gente vai ter um intervalo, a gente vai lanchar, aí você se reabastece, para que você não possa perder.
E eu gostaria, assim, eu gostaria de merecer de você a sua atenção, tá? Os seus ouvidos, a sua mente. Tá bom, amado? Eu quero, desde já, agradecer por esse momento que você vai dispensar a sua atenção para mim. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos capítulo 12, verso 18. É um texto assim próprio não só para conflitos familiares, mas todo tipo de conflito, todo tipo de relacionamento. Ele diz assim, o apóstolo Paulo fala sobre consagração a Deus, humildade, servir a Deus e o uso dos dons. Mas aqui ele diz algo nesses versículos que nos chama a atenção e que é muito próprio para o que a gente se propõe a compartilhar hoje. Ele diz assim, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Às vezes nós queremos a paz, né? Mas o nosso oponente não quer. Às vezes não depende de nós só a paz. A paz, ela não é só algo unilateral, né? Ela precisa de muita gente envolvido para que a paz se estabeleça. Mas se depender de nós, o apóstolo Paulo fala aqui, se depender de você, e quando, ele ainda diz assim, se for possível, né, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, às vezes, a gente precisa nos esforçar para ter paz, para compreender e promover a paz. E eu estava lembrando aqui nesse texto aqui, eu li recentemente, eu gosto de assistir filme, eu tenho uma agenda que eu coloco frases que muitas vezes eu gosto de usar na pregação. E eu escutei uma frase assim num filme, e eu não lembro nem o nome do filme. Eu assisto o filme sem saber o nome. Isso é muito comum meu. Perguntar o nome do filme eu não sei. Mas ele diz assim, olha, a paz, se der, a verdade é indispensável. A paz, muitas vezes, não dá para fazer paz, né? Às vezes a gente quer paz, mas o outro lado ali não quer, os outros lados, né? Mas a verdade não, a verdade ela não tem negociação. A verdade é a verdade, a despeito da sua opinião, o contrário, da sua maneira de entender, mas a verdade é verdade e ela se basta a si mesma. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, ninguém pode nada contra a verdade a não ser pela verdade. Ninguém pode nada contra a verdade a não ser pela própria verdade. Amém, queridos? Então, tudo ok aí no nosso slide? Oh, que maravilha. Vamos lá. Aqui nós já lemos o nosso texto. Lembra, por favor, pode colocar esse púlpito bem aqui para mim ou para ali. Melhor para lá, para aquele lado. Por favor, que aí eu vou poder compartilhar com vocês melhor. Porque se for só ler a apostila, que na intenção da Sulamita e nossa, era que fizéssemos uma apostila para cada um de vocês. Mas muitas coisas aconteceram. Não, bem aqui, não, eu quero usar. Põe bem aqui só para mim poder olhar. Ótimo, tá certo. Obrigada. Pronto. Agora eu me achei. Conflito de gerações. Eu sou mãe, sou filha e sou avó. Agora você imagina, eu tenho uma mãe que vai completar 87 anos. Daqui a alguns dias ela completa 87 anos. E nós descobrimos há um mês que ela está com um mal de Alzheimer. E antes da gente
ter esse diagnóstico confirmado com muitos exames, eu tinha conflito com a minha mãe muito. Aliás, todos os meus irmãos, nós somos 12, para você imaginar. Ela tem mais de 30 netos, não sei quantos bisnetos, e ainda tem tataranetos. Então, eu chegava na casa da minha mãe, e ela dizia assim: a Tamira ainda está com o cabelo comprido? Eu disse: tá. Corta o cabelo daquela menina, para que aquele cabelão? Toda vez ela batia na tecla. Aí quando chegava depois, ela esquecia, ela dizia assim: tu lembra do fulano? Pois é, ele está assim, 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 assim. Tá, mãe, o quê? Daqui a 5 minutos depois ela vinha: olha, deixa eu te contar uma coisa que eu não te falei. Lembra do cicrano? A mesma história, ela contava para mim 4, 5, 6, 7 vezes no dia. A mesma história. E aquilo dizia: mãe, a senhora já me falou, eu já sei, e eu nem conheço essa pessoa. Mas então eu tinha atrito, porque eu não queria ouvi-la. Mas depois que nós começamos a perceber que algo não estava normal, e levamos no médico, e que o médico fez, depois de muitos exames, tomografia, tal, de fato, ela está com mal de Alzheimer. E interessante que de abril para cá, ela teve uma aceleração uma progressão muito grande, né? Ela algumas vezes não reconhece a gente, outras vezes ela muda a data e ela confunde pessoas. E eu fiquei pensando assim, quando chegava lá na minha mãe, ela dizia assim: mas tu só tivesse 3 filhos, foi 14 filhos, eu não ia fazer o que tu fazes. A gente tinha conflito de geração, porque ela queria que eu educasse as minhas filhas de uma forma e ela de outra. E ela achava que não, porque no meu tempo, a minha filha não ia fazer isso, ela não ia vestir isso, ela não ia pensar dessa forma, ela não iria para lugar tal. E eu tenho certeza absoluta, irmãos, que esse conflito que eu tive com a minha mãe, eu posso dizer, no passado, porque agora a gente entende a situação que ela está passando. Eu acho que você tem na sua casa, com seus filhos, você tem uma geração aí que é uma geração que nasceu no século 21, com a tecnologia a cada dia sendo processada e atualizada. E muitas vezes a gente toma um susto: meu Deus, eu não sei o que é celular, o que é smartphone, iPad, o que não pede, iPod, e aquele negócio todo, né? A gente fica confuso: o que é download? O que é cringe? Né? O que é geração milenial? Você sabe o que é geração milenial? A geração alfa. Eu precisei me atualizar. Ainda bem que a Tabita, a gente vive conflito, viu? E a Tabita. E muitos, porque às vezes eu quero uma coisa, ela quer outra. Ela quer me ensinar uma coisa que eu não quero aprender. Ela quer me falar uma coisa que eu não quero ouvir. Outras vezes eu quero falar uma coisa que ela também não quer ouvir. Porque nós somos praticamente a metade, né? Eu tive a Tabita com 30 anos. Entendeu? Então, há conflitos. Será que não existe conflito lá na sua casa? Quando o seu filho pega o celular e você diz: lá vai o ídolozinho, lá vai o viciozinho, né? Não é verdade? Ou se ele fala uma palavra que você não entende. Não entende porque muitas vezes são palavras novas que se atualizam todo dia. Eu vim aprender há poucas semanas o que era cringe, eu não sabia. Eu já sabia. Eu achava que eu estava atualizada quando eu sabia da geração milenial. Mas eu descobri agora que tem a geração alfa. Você sabe quem é a geração alfa? Então o mundo está assim, numa evolução tão acelerada que a gente não consegue processar. E não consegue processar, e a gente não consegue conviver com essa aceleração, essa mudança tão rápida. Então aqui, irmão, queria que passasse o próximo slide. Qual é o propósito da nossa palestra aqui? Mostrar que uma convivência pacífica e agradável é possível entre diferentes gerações quando refletimos sobre os valores dos outros e seguimos princípios para resolver esses conflitos. Nós precisamos entender os valores dos outros, a cultura do outro, a idade mental do outro, a vivência dele, para a gente poder
compreender e enfrentar esses conflitos e sair, não digo que vitorioso, mas pelo menos com uma bandeira da paz levantada. Você já reparou que de repente na sua casa você tem que levantar a bandeira da paz para que não haja um conflito maior e você não vá dormir chateada? Você tem que levantar a bandeira da paz, senão você vai ficar chateado, o coração começa a acelerar, a mente assim, daqui a pouco você, piripaque, foi embora antes do tempo, né? Próximo slide. Aqui é o conceito atual de gerações, irmão, olhe bem. Acho que dá para todo mundo ler, né? Olha o conceito atual. Isso não é uma coisa fechada. Tem gente que altera alguns anos, outro acrescenta alguma coisa, outro muda um conceito aí. Mas, de uma maneira geral, esse é o conceito atual de geração. Olha aqui, os tradicionais. Bem, da época da minha mãe, né? Até um pouco mais cedo, porque minha mãe é de 36. 34. Olha, os tradicionais são os tataravós, né? Os baby boomer, aí já entrou eu. Os baby boomer, que nasceram nesse período de 1946 a 1964. A geração X, 1965 a 1979, e as millennials, 1980 a 1995, que a grande maioria aqui dos meninos não são dessas gerações. Tem a geração Z, e alguns dizem que além dessa geração Z, tem a geração alfa, que são os bebezinhos nascidos de 2011 para cá, 2012. Essas são as gerações. Quando você for lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, alguém começar a falar uma linguagem que você não entendeu bem, são essas gerações. Falar sobre isso aqui, eles estão falando de gerações. Por exemplo, os millennials, eles são acusados de ainda usar coisas demodê, fora da moda. Coisas assim, cringe. Olha como a Raquel está... É a Raquel? Raquel está rindo para mim, ela está entendendo o que eu estou falando. Mas eu nem entendi o que eu estava falando. Olha o Davi aqui, ele olha, ouve, mesmo no espanhol, ele está entendendo o que eu estou falando. Entendeu? Então, você sabe o que é isso? Cringe. Que geração você é aqui? Qual é a linguagem que você tem que pode conversar, dialogar com todas essas gerações? Não há um conflito aqui, irmão? Já pensou 1945 para 2021? Meu Deus do céu. É de um século para o outro. Quantos conflitos não tem? E hoje, principalmente hoje, que a humanidade não, o brasileiro, vou falar na questão do Brasil. O brasileiro tem uma perspectiva de mais de 80 anos. Antigamente era 78 ponto alguma coisa. Agora estão dizendo que é mais de 80 anos que o brasileiro já tem uma expectativa de vida. Olha lá. Na época de Jesus, a expectativa de vida era 30 anos. Sabia? Na época de Jesus, a expectativa de vida era 30 anos. Vamos lá, para o outro. Não sai desse aí não sai não. Deixa eu falar aqui sobre o que é uma geração. O que é uma geração? Mas a gente falar de geração, a gente precisa falar de família. Porque dentro de uma família tem diversas gerações. O avô, o pai, o filho e às vezes o neto. Se não tem todos eles, mas tem pai e filhos. 2 gerações, né? A família é um lugar de entrega, de crescimento, é um lugar de aprendizado, não é verdade? Amém, amados? Vocês podem dizer amém? É um lugar de aprendizado. Você tem aprendido dentro da sua casa, com seu pai? Ah, pastora, eu não estou aprendendo não, minha mãe me xinga. Ou então o meu filho, pastora, parece que ele está falando agora uma nova língua. Vive o tempo todo no celular, ouvindo umas músicas estranhas, né? Parece assim, isso, né? Mas a família é um lugar e deve ser.
Porque a família é a célula mata, é a essência de uma sociedade, é a base da sociedade. Mas assim como a família é um lugar de aprendizado, de crescimento, de entrega, mas também é um lugar de embates e conflitos. Mas ela também é nossa primeira rede de apoio. Quando o filho está com conflito, com problemas, e ele não consegue apoio na sua família, aí sim, aí o negócio ficou difícil. Porque se ele tem conflito lá na escola, ele tem conflito no trabalho, ele tem conflito na rua com os amiguinhos, e chega em casa, ele não encontra essa rede de apoio, aí o negócio é feio. É por isso que nós estamos fazendo essa palestra. Porque a família, ela deve ser a rede de apoio de qualquer pessoa. Se a família não for essa rede de sustentação, de compreensão, quem mais vai poder ser? Lá fora. Lá fora a maioria nem te conhece. A Tabita me conhece. A pastora é legal, a pastora às vezes, né, fala bem, ou então ela fala demais, ou então ela fala sinceramente, vai profundamente. Mas conviva comigo uma semana, você vai dizer assim, Deus que me livre. Porque quem conhece a gente são aqueles que convivem com a gente. Eles são a nossa rede de apoio. O seu marido, os seus filhos, para a esposa é a rede de apoio. A esposa e os filhos para o marido é a rede de apoio. Quando ele chega do trabalho cansado, suado, o trabalho não deu certo, o chefe chamou a atenção dele, ele fez lá algo errado, que redundou em uma série de situações. Ele chega em casa, qual é a rede de apoio dele? A esposa e os filhos. Então, mesmo com todos esses conflitos, a família é rede de apoio. E ela ajuda a evitar que a doença, não estou falando de enfermidade, a doença e enfermidade são diferentes. A doença se instale, a doença da amargura, do mau humor, de uma série de coisas dentro da família. Se alastre. Outra coisa que a gente precisa entender aqui, que cada geração tem a sua maneira de agir, né? De sentir, de pensar e de decidir. Agora, o que se entende por geração, além desses conceitos que foram dados aqui? O que é uma geração? Se a gente fosse perguntar hoje, valendo $1 milhão, qual é o conceito de geração que você daria? Geração é um conjunto de indivíduos nascidos na mesma época. Pronto. Na mesma época. Por exemplo, quem nasceu no ano de 2000, 2001, 2002, até 2005, 2015, é aquela geração. Hoje, antigamente, na época da Bíblia, na época lá de Jacó, uma geração era 100 anos. 100 anos. A gente vê ali na novela algo assim muito... É novela, então a gente não deve se chocar. Jacó ainda novo, bonitão, mas Jacó quando teve filhos, ele provavelmente já tinha mais de 60 anos, provavelmente. Isaac teve o primeiro filho depois dos 60 anos, ou seja, já era idoso, né? Para a nossa idade aqui, ele já estava lá com a carteirinha de idoso. Então, uma geração, a geração de hoje, o tempo de uma geração para outra, segundo o Aurélio, segundo agora alguns sociologistas, nem se eu falei certo, sociólogos, né? Não é sociologista não, sociólogos. E uma geração hoje é 25 anos. 25 anos, uma moça está casando e está tendo o primeiro filho. E ela está formando uma outra geração. Outra geração. O espaço de tempo é de aproximadamente 25 anos, que vai de uma geração para outra. Em uma família, várias gerações estão presentes. Quais são a presença dessas gerações, que eu não vou repetir agora? Avós, bisavós, pais, filhos e neto. E é comum, né? Eu acredito que Raquel, deixa eu ver mais aqui quem eu conheça. A Manu,
Deixa eu ver outra aqui. Mas Leandro, Suelen dizia assim, a avó, o pai. Mas na minha época não era isso, não. Na minha época não se fazia assim, né? A gente está buscando um referencial nosso para implementar nos nossos filhos, para aplicar, buscando um referencial na nossa geração, para aplicar numa geração de 25, 30 anos, até 40 anos depois. E às vezes não estamos conseguindo. Não estamos conseguindo. Vamos lá. Próximo slide. Para que esse conflito na família, o conflito entre pais e filhos, possam ser entendidos, vivenciados e vencidos, a gente precisa entender que tem valores, há valores dentro de uma família, dentro de uma sociedade. Todo mundo sabe que os princípios que embaseiam uma família são valores. E que valores são esses? Não só da família, mas de uma sociedade de uma maneira geral. Do ser humano de uma maneira geral, todo mundo tem valor. Agora nós sabemos que valor é esse. Precisamos entender quais são esses valores. Nós temos valores de coisas valiosas, né? Até parece até uma redundância. Coisas que são úteis. Normalmente as coisas, os valores são algo que você deseja, algo estimável, algo que tem um peso de utilidade, que muitas pessoas fazem um esforço até para tê-las. São coisas, nós estamos falando de coisas valiosas. E por causa dessas coisas, nós temos preferências por elas, nós temos escolhas. E escolher, né, supõe-se que preferimos a coisa mais valiosa, não é verdade? Há um picolé só de refresco, entre o picolé de refresco e um brigadeiro, picolé brigadeiro, qual é que você prefere? O brigadeiro, né? Ou mesmo aquele napolitano, já que não gosta de chocolate. Mas qual é que vale mais? Aquele picolé de refresco? Ou o picolé da massa? Ou o napolitano? Ou o brigadeiro? Qual é o que vale mais? Claro que é o napolitano. Claro que é o brigadeiro, né? Às vezes você vai pagar. Eu paguei um dia desse, fui com o Noah, disse, Noah, vou pagar um picolé para ti. Ele disse, vovó, posso pegar? Eu digo, vai lá com teu pai e peça para ele pegar. E o pai dele pegou foi morango para ele, foi? R$15, 2 picolés. Eu fui cair na besteira de comer um, aí digo, quanto é que é? R$15, os dois, R$7,50. Eu digo, olha, dava para comprar. Aí o velho, né? Lá o velho tradicional diz, com R$15 eu comprava do Monsieur Lamy, que passa aqui, com a buzininha dele eu comprava 15 picolé. Por quê? Por quê? A questão do valor, né? As coisas para nós, na minha idade, as coisas não têm tanto valor assim. É lógico que a gente quer um conforto, mas não é tanto valor. Mas para a outra geração, a tendência é dar maior valor. Então, olha, coisas valiosas, que são valores para nós, de uma maneira geral. Terra, quem não gostaria de ter sua terrinha, construir sua casa, uma cadeira confortável, um carro, eu estou precisando de um computador, uma obra de arte, livro, joia. Isso tem valor, irmão. Isso é útil, de alguma forma, mas também são coisas valiosas, são valores. Mas isso são coisas. Aí nós temos atitudes pessoais valiosas. Por que a gente está falando isso? Porque tem coisas valiosas e atitudes valiosas que muitas vezes, por causa de coisas valiosas, nós perdemos os nossos valores pessoais para brigar por coisas valiosas. Mas são coisas. Você já bateu no seu filho porque quebrou uma cadeira? Ou porque rasgou alguma coisa? Às vezes não intencional, brincando de forma imprudente. E você foi lá, olha, peia, porque rasgou uma coisa dessa, eu passei 1 ano para pagar isso aqui, ele quebrou. Mas são coisas, né? Aqui, olha, atitudes pessoais valiosas. Essa
Qual é o valor que você pode dar para alguém que tem a moralidade exacerbada? É uma pessoa moral, de caráter, ela não mente, não engana. A ética, alguém que fala, que coloca tudo no mesmo pé de igualdade. Ética, ele tem ética no relacionamento de trabalho, de dinheiro, de falar, respeito, etc. Qual é o valor que nós temos para isso? Quanto nós avaliaríamos? Qual seria o peso financeiro, peso de ônus, né, de valor que nós daríamos para isso, para a ética, para a moralidade, para o respeito? Né? Então, isso aqui são valores. Mas esses valores também, os valores também podem ser positivo e negativo. Tem valores negativos? Tem, mas vamos falar dos positivos. Os valores positivos, irmão, é inegável. Eles estão todos dentro de onde? Amém? Aonde, irmão, que estão aqui? Os valores positivos estão aonde? Vamos lá falar todo mundo junto, tá? Bem forte. Vamos lá. Os valores positivos estão contidos aonde? E independe de geração, de tempo. A Bíblia tem quantos mil anos? Né? Mas tem valores negativos. Desonestidade. Negativa. A pessoa desonesta, você não quer ficar perto dela. Nós contratamos uma pessoa. Aliás, a minha irmã contratou uma pessoa para cuidar da casa dela enquanto ela ia para minha mãe. Quando ela voltou para casa, era uma pessoa que foi recomendada por gente muito próxima. Quando ela voltou, tinha assumido a aliança dela, de casamento, mais uma joia que ela tinha. A desonestidade é terrível. Nunca mais, ela falou lá, se eu fosse comigo, eu teria ido buscar aquilo que é meu. Mas ela preferiu perder e se comprovou que era a pessoa. E ela avisou para todo mundo, olha, não contratem a fulana lá, porque ela não é uma pessoa honesta. E é horrível você ficar dentro de casa, na família, com alguém que não seja honesto. Né, gente? Não é horrível você deixar alguma coisa e na sua casa e você ter que fechar, trancar, porque você convive com alguém que tem um valor negativo, um peso negativo. Mas também tem valores que podem ser neutros. Quais são os valores neutros? Aquele que foi adquirido através dos costumes. Ah, não, eu só vou subir essa escada com o pé direito. É neutro. Eu subo com os 2 pés, se der. Ou então pé direito, esquerdo, não faz diferença. Mas tem pessoas que têm esses valores, né? Elas absorveram e vivem através desses valores. Esses valores também, irmão, eles podem ser externo, fora. A gente diz fora ou prático. Eu coloquei assim prático porque eu não consegui encontrar uma palavra adequada. O que significa esses valores externo ou prático? É algo que tem valor por causa do efeito que ele produz. Olha o ar-condicionado. Tem um valor tremendo. Nesse calor, então, ontem, irmão, como eu queria estar num ar-condicionado, mas a minha conta de luz vem muito alta, então eu tenho que regrar o máximo. De dia eu não posso ligar ar-condicionado. Quando eu ligo é minutinho, eu ligo o ventilador e desligo porque a minha conta é muito alta. Mas é um valor que lhe causa benefício, olha. É algo que tem valor por causa do efeito que produz e não por causa daquilo que ele é em si mesmo. Um ar-condicionado quebrou, você joga fora, não deu para consertar, compra outro. Mas o efeito que ele produz, refrescou, né? O cabelo não está molhado ali de suor, né? Uma casa confortável, uma viagem de férias, você volta toda feliz, alegre, mas no outro ano você já diz, estou precisando de férias. Não é verdade? Isso são valores externos. Mas tem valores internos. Ou eu coloquei, ou espiritual. Por quê? É algo que é valioso em si mesmo. É aquilo que nós falamos lá do valor positivo. Tá? É a bondade, a lealdade, a justiça. Tá?
Ele está lá dentro do seu espírito. E Jesus nos resgata isso quando nos salva. Ele traz isso. O nosso desejo é de sermos bons. O nosso desejo é de sermos leais. O nosso desejo é de promover justiça, de promover paz. E isso o Evangelho faz. E isso é um valor interno e espiritual que só o Espírito Santo pode fazer em nós. Somente. Próximo slide. Ai, meu Deus. Como se formam os valores? Aí você perguntou, mas como é que eu comecei a ter valores? Como é que eu comecei a acreditar em certas coisas, em certas atitudes, ou dar valor a certas coisas, ou a certos comportamentos e atitudes? Aonde começou isso? Ou como é promovido isso? Que processo acontece para formar os valores no ser humano? Como? Alguém já nasce e já tem esses valores? Não. O Bernardo ainda não tem, ele está em processo de crescimento, e o Erivelto e a Tamires estão inserindo nele os valores, ensinando, e ele vai crescer firmado nesses valores, né? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é inovação, novidade ou inovação. O que é isso? O que forma esses valores? Alguém inventa algo, mostra seus valores e suas vantagens. Normalmente é algo que vem para tomar o lugar de uma outra coisa. O que forma nossos valores? Por exemplo, o telefone fixo e o smartphone. Quem tem telefone fixo na sua casa, levanta a mão. Eu acho que vai ser pouco que eu vou encontrar. Quem tem telefone fixo? Eu tenho lá em casa, porque quando a gente abriu a conta da igreja, aliás, tentamos abrir a conta da igreja, o banco disse, se você não tiver um telefone convencional, não tem como abrir conta. Então, eu fiz o plano aqui da igreja, de internet, tudinho, e foi inserido 2 linhas telefônicas, a gente só usa uma. Mas ninguém liga para a gente, irmão. Ninguém liga para esse número. Você sabe qual é o número do telefone fixo da igreja? Alguém sabe? Alguém sabe? Pois a igreja tem um telefone fixo, mas ninguém liga. Nem o banco mesmo. Todo mundo usa agora o quê? O smartphone, o celular. Por quê? O celular é a inovação. E formou valores em nós. Quem é que está... Eu fico imaginando assim... em 2001, nós voltamos para Manaus em 2001, abril de 2001. E eu fico pensando assim, a gente não tinha telefone fixo. Logo em seguida, nós conseguimos comprar um celular, mas assim, com muita dificuldade, um e o outro foi tendo lá em casa, um telefone celular. E eu ficava pensando assim, imaginando, como é que eu me comunicava antes, quando eu não tinha nem telefone fixo na minha casa? Eu fui ter telefone fixo em 95, 96. Foi meu primeiro telefone fixo na minha casa, lá em Petrópolis. Morei 19 anos lá. Nós não tínhamos telefone fixo. Aí eu pergunto, como é que eu me comunicava? As meninas iam para a escola, eu deixava na escola. A Tabita mais velha vinha ajudando as outras, vinha a pé. Eu ligava para a escola, não me ligava, porque eu também não tinha. Quando eu comecei a ter, foi que de repente a gente começou a se comunicar com a escola. Olha, vai sair mais cedo, ou então, vem buscar mais cedo o filho, tal. Mas quando não tinha, irmão, como é que você imagina hoje? Você sem celular, só com telefone fixo, como é que você se comunicava? Como ficava a sua cabeça, a sua preocupação? Ah, meu filho está bem? Será que o ladrão pegou ele? Será que ele foi assaltado? E onde que ele está? E estão cuidando dele? E você ficava assim? Não, você ficava tranquilo, né? Tranquilo. Por quê? O seu valor era simplesmente aquele que você estava processando no momento.
Você foi, deixou seu filho na escola e você tinha certeza que às 11h30, meio-dia, ele estaria de volta. E nesse ínterim, nesse período, o que quer que acontecesse, você só iria saber se alguém lhe procurasse, ou então você não saberia. Ou você saberia, a coisa já estava resolvida. Você já imaginou? Pense, feche os olhos assim, eu não tenho celular, só tenho um telefone fixo na minha casa. Como é que funcionava a comunicação? Não é difícil? Não é difícil imaginar? Eu acho que é difícil para Raquel, para Rebeca, para Manu, imaginar sim, para Alice, imaginar. Como é que as pessoas se comunicavam antes? Porque hoje tudo que nós queremos está lá no celular, está lá no smartphone. Tem o WhatsApp, o Telegram, tem o Instagram. Eu precisava tosar a princesa e nós perdemos o contato com a pessoa que sempre vinha buscar para dar uma tosada. Fui lá no Instagram, peguei, coloquei rapidinho, consegui. No outro dia, o rapaz veio e pegou. Rapidinho, em questão de menos de 12 horas, estava resolvido o problema. E a princesa toda peladinha por causa desse calor. Você já imaginou a facilidade que tem? Isso é inovação. A novidade ou inovação, ela forma os valores para você. E isso, querendo ou não, ela gera outras coisas que a gente vai discutir isso lá, numa outra palestra talvez. Mas a outra coisa, que é como resultado da novidade ou da inovação, é a prática social. O que é a prática social? Acontece quando a sociedade aceita e põe em prática o que foi inventado. Olha, menino, celular, menina, mas ninguém pode ter não, é muito caro. Aí de repente foi se tornando prático, aquilo que era 7 mil reais começou a ser 4, depois 3, 2, depois veio outras modernidades, celulares até descartáveis, e daqui a pouco a prática dessa novidade que foi inventada, ela foi assimilada no nosso comportamento. No nosso comportamento. Quando você acorda, eu vou tirar você por mim, quando estou falando, você já tem imaginado, a pastora faz isso. Quando você acorda, aí eu coloco o celular para despertar. Eu tenho preguiça para acordar. Eu sou muito dorminhoca. Aí o celular desperta, desperta, aí eu fico. Aí começa, tim, tim. Aí eu digo, deixa eu ver quem é que está me aperreando agora cedo. Aí eu vou logo pegar o celular. Não é verdade? É automático, irmão, porque ele se tornou agora uma norma do nosso comportamento. Você sai sem o celular, quando você sai, você fica aperreado. Não é verdade? Saia sem o celular. Talvez você nem consiga pagar as contas. Não é verdade? Antigamente você teria que sair com um cheque, com cartão de crédito. Daqui a pouco você não precisa de cartão de crédito, somente o celular. E talvez nem o celular. Algo vai acontecer que nem o celular vai ser necessário. Então a prática social vai inserindo no nosso comportamento, no dia a dia, o novo, e ele vai começando a se tornar íntimo da gente. É o exemplo, a mulher trabalhar como pedreiro na construção civil. Você já viu mulher trabalhando na construção civil como pedreiro? Eu já vi, e muitas. E sabe para onde elas são mais chamadas? Para o trabalho de acabamento. Colocar azulejo, cerâmica. Mas quem imaginava isso? Uma mulher carregando tijolo, fazendo massa, argamassa. Mas foi acontecendo, o novo foi chegando, de repente é normal. Hoje, quando as grandes corporações colocam chamada para empregados ou para empregos, eles chamam tanto homem quanto mulher para a construção civil. Tem ferreira, tem eletricista. Não só tem engenheiro. Antigamente só era as engenheiras, né? Não, hoje tem a pedreira, tem a eletricista, tem a ferreira. Ela foi devagarinho e foi acontecendo. A mesma coisa com a mulher sendo árbitro de futebol, né? Está ali arbitrando futebol, correndo atrás. Quem imaginava? A coisa foi acontecendo e foi se tornando
Normal. A outra coisa é o homem usar brinco. Há quantos anos? 20 anos nós estávamos ali. Ai, a igreja não permite. Ai, ele não é homem, ele é gay. Porque é uma contracultura. Hoje nós temos dentro das nossas igrejas pastores de brinco. Mas a mãe está dizendo, meu filho não vai usar brinco porque eu não concordo. Aí tem aquela guerra, aquele conflito, né? Aquele conflito terrível. Essa é a prática social, com aquilo que foi inventado, e a assimilação, assimilar um comportamento novo por causa daquilo que foi inventado, daquilo que foi criado. Repare que é um processo, a novidade chegou, vem a prática social, vem a assimilação, aí o terceiro vem mudança de hábito. Não é o filme com o Whoopi Goldberg, né? Goldenberg. O Whoopi Goldenberg. Mudança de hábito. Aí muda o hábito mesmo. O que é mudança de hábito? Acontece quando a sociedade vai deixando os hábitos antigos para contrair novos. Os valores vão caindo em desuso até desaparecer. Quem você já... Me diga aqui, levante a mão, por favor, e me diga quando foi a última vez, se esse ano você viu alguém usando um prumo preto, em sinal de luto por alguém que tinha morrido da sua família. Levanta a mão aí, por favor. É a Sofia, né? A Sofia estava querendo, não é a Sofia? Não se usa. Antigamente, quando alguém ia para um enterro, um velório de alguém, todo mundo ia de preto. Nos Estados Unidos ainda existe essa cultura, mas aqui no Brasil, olha, ela sumiu há muitos anos. Depois, como nem todo mundo tinha condições, eu não queria usar preto por causa do calor, um país tropical, se convencionou colocar um prumo. Era um pedacinho de pano preto pregado na roupa. A pessoa estava dizendo que eu estou em sinal de luto pela família, pelo amigo. E hoje nem existe mais. Nem existe mais. Mudança de hábito. Deixa eu ver outro que eu coloquei aqui. Mudança de hábito aqui. Você já viu? Você já viu? Não? Você que já foi católico, ou ainda é, não sei. De repente, os católicos, quando passavam na frente do cemitério, na frente de uma igreja, ou um cortejo fúnebre ia passando, ele fazia o sinal da cruz. Eu não vejo mais isso. Você tem visto isso? Tem visto, Ferreira? Tem visto? Eu não vejo. Porque no ônibus, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, 1900 antigamente, e até uns anos depois, a gente via minhas colegas, passou um cortejo, passou um enterro aí, fazia o cemitério, e eu ficava assim, achando estranho. Mas hoje eu não vejo mais isso, nem mesmo com os católicos que se dizem praticantes. Ela se tornou em desuso. Ela foi uma mudança de hábito, né? Mudança de hábito que ficou para trás. Outra coisa, com a aglomeração, o crescimento da cidade, quem é que hoje coloca uma cadeira na porta da casa e vai ver as pessoas passar? Bom dia, noite. Quem que faz isso? 7 horas da noite está todo mundo enturmado dentro de casa, ligado na televisão, e isso se tornou uma mudança de hábito. São valores que, devido ao tempo, a inovação, a prática social, a assimilação, alcançou em mudança de hábito. Mas tem agora a última, a consolidação cultural. É quando ela veio para ficar. Ela veio, se instalou e não tem mais quem mude. O que é a consolidação cultural? Ele é o último estágio. Os novos valores, comportamento vão se ajustando cada vez mais até serem parte integral da família ou da sociedade. Na mudança de hábito, dessa mudança aqui, ainda estão em transição. O filho, ainda tem o filho daquela geração lá passada, ele ainda chega com a mãe e diz: benção, mãe. Hoje a geração, a mudança de hábito, dessa consolidação, nessa mudança, ele diz: bom dia, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe.
tradição de pedir a bênção, beijar a mão da mãe, e a mãe beijar a mão do filho, ou até pedir a bênção de um senhor mais idoso, ela se foi, desapareceu. Nem no interior não existe mais isso, irmão. Nem no interior. Onde a modernidade chegou, esses valores foram substituídos. E nessa consolidação cultural, ela normatiza isso como uma coisa natural. A gente nem percebe que o tempo vai mudando. Vai mudando. Quando eu casei, eu dormia em rede. Nós éramos 8 mulheres, 5 homens. Então foram casando. Então cada uma que casia esvaziava mais o quarto. Então dormia às vezes 5 mulheres num quarto, 5 redes. E a gente não tinha ventilador. Quando eu casei, eu fui dormir em cama. E esqueci a rede. E agora enviuvei, voltei para a rede. Mas quem é que dorme em rede aqui à noite? Se dorme e diz, eu estou todo quebrado, dormir numa rede. A gente dorme no acampamento. Não é? A gente dorme no acampamento. Mas quem é que dorme em casa, numa rede? Ninguém. O Luciano, somos nós, estamos juntos. Estamos juntos. Quem mais? A Márcia? É? Menina, então, olha, graças a Deus não estou sozinha, não estou em carreira solo. Para mim tirar dores dos corpos, da velhice chegando, a melhor coisa foi a rede, voltar ao início de tudo, gente, ao início de tudo. Então vamos lá, agora sim, irmão, a gente chegou naquilo que a gente mais quer falar, consolidação cultural, né? Em vista de tudo isso aqui, a gente entendeu como é que forma os valores. Isso que nós acabamos de aprender é muito importante para que a gente entenda a razão das mudanças culturais. É muito importante que nós acabamos de aprender, porque a gente vai entender a razão das mudanças culturais e os valores da família. Mas, aí a gente vai agora dizer, mas e a igreja, pastora? A igreja não é longe do mundo, o mundo é longe da igreja? Vamos ver aqui, Efésios capítulo 1, verso 1. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vive sempre em uma sociedade. Amém, querido? A igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o reino de Deus é algo espiritual. Eu faço parte do reino de Deus, amém, amado? Quem faz parte do reino de Deus, diga amém. Fazemos parte do reino de Deus, mas nós não temos um espaço geográfico onde é esse reino. Nós vivemos em uma sociedade, com todos os seus valores, positivos, negativos, internos e externos. Então, o que é que diz lá em Efésios? Cadê Efésios? Capítulo 1, verso 1. Deixa eu ver se é 1 mesmo. Efésios. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Éfeso é o quê, irmão? É uma cidade. E fiéis em Cristo Jesus. Aqui ele faz distinção da cidade. Os irmãos que estão na cidade de Éfeso fazem parte da sociedade de Éfeso, nasceram lá, vivem nessa sociedade, vivem nessa cidade. E fiéis em Cristo Jesus, fazem parte do reino de Deus. Fazem parte do reino, mas também faz parte da sociedade. Isso nós precisamos entender, que nós vivemos. E querendo ou não, com todas as suas lutas e dificuldades, a igreja não está imune a essas mudanças que nós acabamos de falar. Agora volta lá para o slide. Aí o que nós precisamos entender, irmão, que nem todas essas mudanças na sociedade, na família, elas são benéficas. Nem todas. Não estamos dizendo, olha, mudou, a mudança veio, se instalou, a mudança cultural, a mudança de hábito, a inovação, trouxe muitas coisas, e houve mudança, e isso é bom, nós temos que... Não, irmão, nós precisamos ter equilíbrio.
ter sabedoria. Em se tratando, olha, aí eu quero ler aqui que diz assim: aliás, em se tratando de mundo, a maioria delas, dessa mudança, é degradação e não evolução. Por quê? O que o smartphone, o computador, a televisão fez? Segregou o homem a uma vida de carreira solo. Quantos homens, através do smartphone, deixam sua mulher dormindo e têm uma carreira solo de prazer no smartphone, no computador? Quantos? Rapazes, moças, né? É degradação. Muitas delas não são essas inovações aí, ainda que sejam, façam parte da sociedade, mas elas precisam, para nós que somos, vivemos nessa sociedade, mas somos reino, precisamos fazer uma peneira, uma grande peneira. Aí vamos colocar aqui, eu quero colocar agora em termos bíblicos, o que realmente é evolução, o que realmente é o reino, é o valor que você não pode jamais abrir mão dele. Vamos lá. Próximo slide. Os verdadeiros valores da vida, irmão. Esses aqui não tem novidade nenhuma, não tem mudança de hábito que possa permear. Eu posso contextualizar, mas o princípio dele, a base dele não muda. Enquanto que os valores que a sociedade traz, a inovação traz, ela muda a base e muda a cobertura. Olha aqui. O principal mandamento, vem lá, eu não vou ler aqui, senão vai demorar muita coisa. Já estou em cima da hora. O principal mandamento está lá em Marcos capítulo 12, verso 28 a 31. Diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de toda a tua intenção, de tudo. Aí depois, o segundo mandamento é tão importante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o principal mandamento. Deus como prioridade e o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. São valores que não mudaram, continua valendo. A pessoa que não ama Deus e não coloca nele a sua alma, não coloca ele como prioridade, ela está fadada ao fracasso e à morte eterna. Não tem outra alternativa. Cadê? Não precisa colocar o texto não, tá, meu amado? Porque senão vai demorar muito. Eu ainda tenho uma caminhada. Eu sei que não falta muito, mas ainda tenho uma caminhada aqui. Segundo valor que é insubstituível, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, ou seja, ter um novo nascimento. Porque essa inovação, essas mudanças aceleradas, que causam muitas vezes prazer, conforto para nós, muitas vezes nos distanciam de Deus. Mas o ser nova criatura continua sendo a premissa base para você conhecer a Deus e ser salvo. Ponto 3 aqui. Salvar a alma ou ter vida eterna? Eu preciso que a minha alma seja salva. E preciso também que a minha certeza, preciso ter certeza da vida eterna. E a palavra de Deus nos dá base para que a nossa alma seja salva. O apóstolo, o Senhor Jesus Cristo conta uma parábola do homem louco, né? Que ele tinha tanta coisa, produziu tantas coisas, de repente ele decidiu quebrar os celeiros, porque ele produziu muito, estava muita coisa boa, muita fartura, ele quebraria os celeiros para colocar mais alimento. E aí ele disse: sossega a alma, descansa, come, bebe, folga. Aí vem aquela palavra lá no ouvido dele dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tem preparado para ela, para quem será a tua alma? É aqui, irmão. Não adianta todo o conforto, não adianta toda essa tecnologia, esse avanço maravilhoso, se eu não tenho paz no meu lar, não tenho paz com meu marido, não tenho paz com a minha esposa, não tenho paz com meus filhos. E principalmente eu não tenho certeza de salvação. Mas a Bíblia não, mas eu não acredito que a Bíblia nos dê certeza de salvação. Então leia João 5, 24.
Leia esse aqui, Marcos 8,36. Viver em paz. Irmão, não tem coisa melhor. Você pode ter a melhor comida, a melhor roupa, mas se você chega em casa e tem uma guerra, ou se você chega no seu trabalho e você está ali numa guerra, num conflito, um conflito que não acaba nunca, não tem paz para dormir, não tem paz para trabalhar, não tem paz para nada, não vale a pena. Mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo disse, ele diz: deixo-vos a paz, eu vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus, ela não tem preço. É aquele valor que nós falamos, valor espiritual, não tem preço. Amar e ser amado. 1 Coríntios, capítulo 1, 13, né? O amor é verdadeiro, o amor é puro, o amor não se excede em ciúme, o amor não procura tirar vantagem, o amor perdoa, o amor tudo suporta, tudo padece. Esse amor, esse alvo de amor que Jesus quer que nós vivamos em nossa casa, em nossa família. Ponto penúltimo aqui, transparência. Mateus capítulo 7, verso 3. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro, não podemos ser uma coisa e aparentar outra. Precisamos ser aquilo que realmente somos, ainda que estejamos errados, ainda que estejamos em falha, para que o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, venha e restaure a nossa vida, restaure a nossa alegria, restaure a nossa alma, nos vivifique, nos perdoe e nos dê uma nova oportunidade. E Lucas capítulo 10, verso 30 ao 37, solidariedade, altruísmo e utilidade. Eu não vou ler esses versículos, irmão, mas você pode lê-los. Você pode ler em casa, marcar aí. Se alguém quiser depois esse estudo, a gente pode imprimir, ele está numa apostila, a gente pode imprimir. Mas continuando aqui. Agora, eu queria mais água. Alguém pode pegar mais água para mim, por favor? Agora, pastora, a senhora falou tanta coisa sobre valores, sobre cultura, sobre as gerações, mas a senhora não falou como resolver esses problemas, como resolver esses conflitos. Que base você tem para resolver esses conflitos? Obrigada, meu amado. Aqui, vamos lá. Resolvendo o conflito entre gerações. Aí eu vou ler aqui um preâmbulo para depois a gente começar a colocar 3 pontos, somente 3 pontos, que é o tempo que eu termino. Resolvendo o conflito entre gerações. Próximo slide. Resolvendo o conflito entre gerações. Tá? Aqui, olha, para a mãe que foi educada, eu vou usar aqui o exemplo, porque esse estudo não é só meu. Aliás, eu tirei da revista Ultimato e outros lugares. E eu quero ler aqui porque eu acho muito importante o que esse autor aqui fez. Ele disse: para a mãe que foi educada de forma a não poder sair sozinha com o namorado, a irmã ou alguém tinha que ir junto, e a não poder beijar em público, fica difícil entender que sua filha possa ir a uma festa e chegar tarde da noite. Isso para a mãe. Aí aqui, um pai que foi educado, aprendendo que lugar de mulher é dentro de casa, também reluta em liberar a filha para trabalhar ou até a esposa. Não é verdade? Quantos maridos não liberam a esposa para trabalhar? Ou quando liberam, teve um arranca-rabo terrível. Não é verdade? Tudo pode se complicar quando o antigo e o novo acabam coexistindo dentro da mesma casa. Vamos lá. Tá. É aqui agora. Vamos lá. Nós temos princípios que podem ser aplicados, esses aqui. Eles não são... se não fizer isso aqui não vai acontecer. Não, isso não, irmão. Isso aqui é só uma forma de ajudar você a como enfrentar os conflitos dentro do seu lar, com seu filho, com seu pai, com seu marido, com a sua esposa, com seu avô, com seu bisavô. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é: verbalize os seus sentimentos. Fale.
Não use comportamentos como se fosse atitudes, como se de raiva, de xingamento, de reclamação, como se você quisesse falar alguma coisa. Abra a boca mesmo, abra a boca e fale. E eu quero ler aqui. A Bíblia não recomenda o silêncio quando há problemas ou pecados. Ao contrário, está lá em Mateus capítulo 18, verso 15, pode colocar para mim. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Aqui o verbo arguir, né, pode ser traduzido como trazer à luz. Quantos pais feriram seus filhos por excesso de zelo? Porque eu não acredito que uma mãe e um pai fira seu filho de forma arbitrária, ou então de forma intencional. Às vezes, pelo excesso de zelo, nós falamos palavras, né, que muitas vezes ferem. Ou exigimos coisas que ferem o coração dos nossos filhos. E a mesma coisa os nossos filhos, por não entender o excesso de zelo dos pais, tem atitudes de rebelião, atitude de desonra, atitude de desrespeito. E quando isso acontece, cada um se fecha para o seu lugar, se fecha na sua concha, e ninguém fala. E quando volto a falar, aquilo fica debaixo do tapete, não é confrontado, não é arguido. Quando você desonra seu pai e sua mãe, você acha que não pecou? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Você pode chegar com a sua mãe e mãe, eu estava fazendo isso. E a forma como a senhora me corrigiu, a forma como a senhora me disciplinou, feriu. Eu fiquei muito magoada, eu estou muito ferida, estou muito triste. Fale. De repente a mãe fez aquilo achando que está protegendo você, que está cuidando de você, zelando por você, porque ela está no outro nível de geração. Ou a mesma coisa, quando a mãe cobra, disciplina, exige e até vai até os extremos de proibir, aí você não entende, aí você ofende sua mãe, destrata, desrespeita, desonra, fala mal dela, não só para ela, mas para todo mundo. Mas o que é interessante é que você chegue com a sua mãe e diga: mãe, eu pequei contra a senhora, então meu filho, o que você fez, a atitude que você teve, você me desonrou. Eu me senti desonrada por você. Quais mãe? Por favor, levante a mão, não fique com vergonha não, nós estamos numa palestra, tá? Não é uma pregação. Quantas mães já se sentiram desonradas pelos seus filhos e confrontaram? Levante a mão, levante. Poucas, né, irmãos? Pouquíssimas. Eu sempre fiz. Eu não gosto de guardar mágoa, irmão, eu não gosto. Eu tenho logo que resolver. Eu estou aprendendo a ter paciência e esperar um momento certo de falar, porque às vezes eu me precipito nas minhas palavras. Mas é bom que você chegue. Sabe, passou aquele momento de euforia, de fogo, né? Negócio assim. Pare, chame seu filho num lugar separado, confronte ele. Ou então, pare, chame seu pai ou a sua mãe e converse com ele. Diga onde foi, verbalize o seu sentimento. Onde foi a sua dor, onde você se sentiu ferido, onde a sua identidade se sentiu assim machucada. Abra o verbo, converse. Converse com seu marido, com a sua esposa. Verbalize sentimentos. De repente você vai entender o que foi na mente do seu filho, por que ele agiu daquela forma. Ou você vai entender o que foi que aconteceu com a sua mãe, com o seu pai, qual é o nível dele de geração, quais são a bagagem cultural que ele tem para ele agir daquela forma. E você vai compreender o seu pai e sua mãe. E a mãe vai compreender o filho. Ah, não, eu entendo. É uma outra geração.
valores que vieram e que consolidaram essa nova cultura nele. Como a gente pode resolver isso? Conversando, abrindo o coração, perdoando um ao outro. E o segundo ponto. Ai, já vou para a água. Segundo ponto, irmão. Não descarte as diferenças. Nós não somos uma geração de robôs. Tem um filme chamado Eu, Robô. Eu sempre começo a assistir aquele filme, acontece muitas coisas, eu nunca assisto o final, só sei do começo. Parece que tem um robô lá que foi feito numa fábrica assim de forma generalizada, né? Mas tem algum que nasce que aparenta ter um defeito, ele tem vida própria, né? Se naquele filme está mostrando que mesmo numa escala de robôs feito numa máquina, alguém se levanta e se acha diferente, imagina nós, que a palavra de Deus diz que nós somos seres únicos, com DNA único, com impressão digital única. Você já imagina? O que nós podemos é convergir as coisas que são melhores para nós. Convergir, entender, aceitar e perdoar. Mas nós não podemos descartar que somos diferentes, ainda que sejamos do mesmo sexo. Todos nós, as mulheres, são mulheres, mas uma é diferente de outra. Todas as mães são iguais. Algumas tiveram filho normal, outras cesariana, outras de outra forma, mas cada um teve uma experiência diferente. Não descarte as diferenças. Se você puder entender a posição do outro apenas como uma posição diferente. Por exemplo, lá em casa, eu gosto de café com leite, mas eu gosto de leite em pó. Mas a Tabita não gosta de leite, só se for leite de soja. Então eu não tenho. O que faço? É uma diferença tão pequena. Aí eu percebi que quando eu tomava muito leite, e eu gosto de leite, tudo que é derivado do leite eu gosto. Mas eu percebi que toda vez que eu tomava alguma coisa do derivado de leite, me causava indisposição. E eu comecei a reduzir, a tirar, e fiquei melhor. Aí que foi que aconteceu? Eu aderi à ideia da Tabita. Era uma diferença. Para mim tinha que ter leite. E eu queria que ela tomasse leite. Eu tenho que tomar o leite. Porque o osso é forte, para ficar forte, os dentes fortes. Mas ela não toma. Aí a gente vai fazer um cavalo de batalha nisso? São diferenças. Ela gosta de Coca-Cola. Para mim, Coca-Cola é remédio. Ela só serve com limão e gelo. Se não tivesse as duas coisas, para mim ela é remédio. É aquele negócio horrível. Então, são coisas, são diferenças nossas que a gente não precisa declarar uma guerra por causa disso, né? Ali diz assim: a vida familiar ficará mais fácil e também mais rica e simples a convivência quando eu aceito a diferença. Nós não estamos falando aqui de princípios, nós não estamos falando de algo que é estrutural. Tem princípios na minha casa que a gente não abre mão. Eu tenho certeza que na sua casa você não abre mão. Porque se abrir, vai cair o esteio, vai cair a parede, vai cair tudo. Mas nós estamos falando de coisas pequenas. Simplesmente diferença de gosto. Eu durmo muito tarde. Eu estudo de madrugada, eu leio, eu oro, eu assisto filme, faço de madrugada. Para acordar é uma luta. Eu acordo com o celular despertando. E até 1 hora, 2 horas eu trabalho muito bem. Quando chega tarde, ixi, irmão, eu não sou mais nada. Mas tem gente que é o contrário, né? O dia todo ela está assim, elétrica. Quando dá 9 horas da noite, ela tem que estar dormindo. Porque se ela não dormir 9 horas da noite, ela está quebrada no outro dia de manhã. São diferenças. Tem gente que dorme de bruço. Não, tu tem que dormir de peito para o ar, porque não tem. E tem casal que declara uma guerra. Não, tu tem que dormir. Não, se tu dormir de peito para o ar, tu vai roncar e estourar meu tímpano. Dorme de lado. Aí começa aquela briga, aquela confusão.
Não descarte a diferença. Aquilo que você pode suportar, suporte. Aquilo que você não pode suportar, se for questão do ronco, coloque um tampão no ouvido. Meu marido, nós tivemos 3 filhas, nós não tivemos filho homem. E ele não tinha uma vez que ele fosse no banheiro que ele tampasse o vaso sanitário. Não tinha. E isso era uma ira para mim. Isso me tirava do sério. Depois eu percebi assim, menina, eu vou morrer do coração, eu vou deixar ele viúvo para outra mulher e ele não está nem aí para fechar a tampa do banheiro? Mas é mole, vou nada. Pode ficar aí. Aí sabe o que eu fiz? Fui uma mulher sábia. Menina, teu pai foi lá no banheiro, lave a mão. Primeiro tampe o vaso que ele deixou aberto e lave as mãos. Usava elas nas minhas... Vá lá, seu pai foi no banheiro, tampe o vaso sanitário. Elas eram as minhas empregadas, as 3. Eram elas. Pronto. Resolvi o problema e fiquei tranquila. E depois, quando ele percebeu isso, ele disse, mas é menina. E começou a se policiar. E de vez em quando ele tampava. Mas era... Eu não fui fazer isso na guerra, senão eu tinha separado, irmão. Ou então tinha morrido mais cedo. São diferenças, coisas simples que você pode relevar. Toalha molhada na cama, né? Alguém que toma o café chupando como se fosse um picolé. Tape o ouvido. Então dê uma colher para ele tomar como sopa. Resolva. Mas não faça disso um conflito familiar, uma declaração de divórcio, ou então uma rebelião contra seu pai, contra sua mãe ou contra os seus filhos. E por último aqui, irmão, não abra mão do imprescindível. O que é imprescindível? Aquilo que você jamais pode negociar, jamais, em hipótese alguma, com quem quer que seja. Não abra mão do imprescindível e nem declare guerra pelo secundário. É quase uma réplica, né, desse secundário, daquilo, não descarte as diferenças. Mas eu quero ler. A palavra secundário vem do latim segundo, que significa literalmente segundo. Portanto, secundário é aquilo que é de menor importância em relação a outra, ou a outras coisas. Algo de pouco valor, insignificante. Daí a necessidade de se identificar e discernir os conflitos, porque muitas vezes a maior causa não passa de interesse pessoal ou de coisa de pouca importância. Aí o que é o alerta da palavra de Deus. Olhe dentro da sua casa, olhe dentro do seu lar, veja dentro da sua família. Se tem uma brecha que o mal está querendo entrar, atitude, comportamento, aí você fica, não, isso é coisa de jovem mesmo. O mal está entrando sorrateiramente e você está abrindo mão do imprescindível. A minha mãe sempre diz um ditado, e eu sou mulher de ditado. Por causa de um grito se perde uma boiada. Né? A boiada está lá indo embora, você dá um grito, ela parou, pronto, você ganhou a boiada. Às vezes dentro de casa, por causa de um confronto com o filho, você tem medo muitas vezes. Eu sei de pais que chegam comigo e dizem, pastora, mas se eu for falar, ele vai ficar chateado. Que fique chateado, mas você não vai perder seu filho. Ele está caminhando para o erro, está caminhando para o abismo, a atitude dele está indo para o abismo, e você está linda ali, está abrindo mão do imprescindível. Não abra mão. Mas você talvez esteja declarando uma guerra por coisas secundárias. Eu acho uma coisa triste aqui na igreja, que já aconteceu e às vezes acontece, é que quando tem problemas com jovens e adolescentes, a primeira coisa que o pai diz é que não vai deixar ele vir para a igreja. Você está sabendo disso? Tivemos muitos e temos. Não vai para a igreja, não. O castigo dele não é ir para a igreja. Ele está abrindo mão do imprescindível e brigando por algo secundário. A pastora Thalita, a pastora Fernanda Brum, ela dizia que se convertiu todo domingo. A pastora Thalita saía do culto e ia para as quebradas, para as arruaças dela. Mas no domingo seguinte ela estava no culto e se ajoelhando pedindo perdão. E ali ela se tornou uma pastora, uma mulher de Deus, transformada, que tem sido um exemplo, um referencial. A pastora Fernanda Brum está aí.
Na igreja, irmão, no convívio com o irmão. Ah, mas pastor, em casa eu leio minha Bíblia, eu oro. Pode orar, meu irmão. Mas é aqui que nós demonstramos a força de um corpo, cujo cabeça é Cristo Jesus. É aqui. É aqui que nós ouvimos coisa que não gostamos. Saímos com um bicão, o nariz empinado e vamos embora. Mas lá o Espírito Santo fala. É isso que eu falei para você mesmo. É isso. Lá na sua casa, muitas vezes você... Sabe, você não descarta muitas vezes o que Deus está falando com você no seu devocional. Mas aqui não tem como você fugir. Você fala, você ouve, Deus fala. Nós somos tratados aqui. A comunhão do corpo de Cristo é tratada aqui. Na celebração é tratado. No culto de doutrina é tratado. Na comunhão do corpo, irmão. O corpo trabalhando assim, de repente a gente percebe. Ai, eu tive bursite nesse braço aqui por muito tempo. E essa semana eu comecei a sentir dor. Eu digo, puxa, mas faz mais de 20 anos que eu não tenho bursite. Começou a aparecer essa dor. Né? Por quê? Porque eu estou sem fazer exercício. E um corpo sem fazer exercício, ele atrofia. Um corpo sem exercício, ele atrofia. Então, irmão, para concluir aqui, ainda dentro desse ponto 3, há muitas coisas que são importantes, mas não são fundamentais. O fundamental, o imprescindível, não abra mão, seja com seu pai, seja com a sua mãe, seja com seu filho, seja com seu avô. E vença esses conflitos. Não importa a geração do seu avô, do seu bisavô, da sua mãe, do seu pai. Não importa. Tente entender. Verbalize o seu sentimento. Abra o seu coração. Ouça a voz dos seus pais. Que ainda que eles sejam da geração fundamental, lá atrás. Fundamental não, tradicional, lá de cima. Mas eles têm uma gama de experiências. Eles passaram por muitos e muitos perrengues. Ele olha para você e ele sabe. A gente, muitas vezes, os filhos pensam que enganam a gente. Ah, minha mãe nem vai perceber. A mãe percebe, é só no olhar. Só no olhar a mãe percebe, ixi, ele está pensando que vai me enganar. Então, confie no seu pai. Confie no seu pai. Ele tem, ainda que ele não tenha o conhecimento, ou a habilidade, a destreza para trabalhar, para manusear esses aparelhos tecnológicos de última geração, mas ele tem experiência de vida que vai poder fazer diferença se você ouvir com o coração, não com o coração e com o ouvido bem aberto, sem nenhuma restrição, e você vai crescer. E eu quero encerrar aqui a conclusão, por favor. Sendo assim, a família sadia é aquela que doou seus membros uma provisão para a vida e, ao mesmo tempo, permitiu a sua diferenciação, que permitiu que cada um vivesse a sua individualidade sem ser individualista. Numa família não existe indivíduo, mas não existe o individualista. Compartilhamos crises, conflitos, vitórias, conquista, prazeres e tudo. Sem abrir mão dos valores bíblicos, que são eternos. E sem esquecer de ensinar a fazer diferença entre o essencial e o secundário. Ao contrário do que se pensa, uma geração deve aprender com outra, havendo assim uma integração de gerações. E eu quero encerrar com Salmo 145. Por favor, Tabita, coloque aí na frente. Salmo 145. 145, versículo 4 e 6. Olha aqui. Olha aqui o sábio. O sábio que fez esse salmo aqui. Ele diz assim: uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Que legado da sua geração você tem deixado para os seus filhos? E você que é dessa geração, que legado você deseja deixar para a próxima geração? E anunciarão as tuas proezas. Versículo 5.
Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E encerrando o versículo 6, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Amém, queridos? Se você foi abençoado com essa palestra, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.